Fala, galera. Eu sou o professor Enio Mendes, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso intensivo. E nessa aula de hoje nós vamos discutir sobre iluminismo. O iluminismo é um período que é tratado nas diversas áreas do conhecimento, tanto em história, muitas vezes em outros momentos de análise teórica de diversas disciplinas, e em filosofia ele também tem um papel central. Primeiro vamos localizar o que nós vamos trabalhar nessa aula. O iluminismo é composto por uma série de autores e ele aborda um certo espaço temporal que fica difícil de resumir em alguns minutos. Mas a ideia aqui, em geral, é trabalhar, na primeira parte, alguns autores muito centrais, principalmente em relação às mudanças filosóficas que entram em jogo, e, num segundo momento, nós temos de trabalhar com o Kant e a sua compreensão de autonomia, bem como a sua proposta para a moral. Por que esse caminho? Em geral, alguns autores são cobrados como pontos centrais, e o Kant é cobrado perante essa questão ética, fundamentalmente dentro do contexto do iluminismo. Ética e moral, no caso. Então, vamos começar a discutir propriamente esses autores, mas antes disso, fazer aqui uma pequena introdução e tentar localizar qual é a questão central desse contexto do iluminismo. Bom, vamos então para o primeiro slide. Aqui nós podemos ver uma série de processos que se colocam como centrais para o desenvolvimento do iluminismo. Nós falamos aqui da Revolução Científica, teóricos modernos que foram se desenvolvendo, Rousseau, Locke, Descartes. O progresso social começa a ser, então, a meta. Bom, vamos entender o que são esses processos. Quando nós tivemos a Revolução Científica, quando se verificou na Idade Moderna as novas descobertas, tanto de Galileu, quanto de Copérnico, quanto de Kepler, quanto de outros autores que mudaram o patamar da ciência, a disputa entre ciência, religião, a questão da ciência ganhar força, trouxe à tona uma nova situação. Uma situação onde a ciência passa a ser admirada, onde a ciência passa a ganhar cada vez mais reconhecimento dentro da Europa. Consequência disso, a ciência acaba entrando dentro dos contextos sociais. Autores como Locke, autores como Descartes, revelam aos poucos que a ciência deve fazer parte do questionamento social. E, com o passar do tempo, as próprias mudanças estruturais, reforma protestante, processos do Renascimento, acabam gerando novas descobertas dentro do contexto social e novas propostas dentro do contexto social. O iluminismo, então, surge meio que com uma promessa. Que promessa é essa? Na verdade, não uma promessa, uma crença. A crença de que, com a ciência, com a razão atuando sobre a sociedade progrediria. Essa noção não morre no iluminismo, nós acompanhamos ela até o positivismo. Nós encontramos essa noção, inclusive, nos dias de hoje. Nós herdamos um pouco dessa visão. O que entra em jogo aqui é que o iluminismo vai tentar, frente ao antigo regime monárquico e frente ao domínio da igreja, fazer uma crítica a esses dois processos e propor mudanças. Essas críticas vão se encontrar tanto nos autores que nós vamos examinar aqui, quanto em diversos autores do iluminismo. O ponto, entretanto, é entender que o iluminismo começa fundamentalmente com o questionamento da autoridade. Questionamento da autoridade do monarca, que utilizava do absolutismo, que comandava sem perguntar a necessidade real do seu povo. Críticas, nesse momento também, à igreja. Não só a Igreja Católica, mas a qualquer igreja que, de alguma maneira, colocasse o Estado como parte das suas atribuições e não se resumisse à busca da questão religiosa, da resolução dos problemas morais, mas não dos problemas cívicos. A discussão do iluminismo, então, parte desse horizonte, parte desse problema. Bom, nesse sentido, nós temos alguns autores que encaminham esse processo. O primeiro deles é o Francis Bacon. O Francis Bacon, ele é também um filósofo empirista, ele também discute temáticas sobre a origem do conhecimento, mas em sua proposta central, Francis Bacon propõe um novo modelo de ciência, que desenvolve um novo modelo de ciência, uma nova ideia de como fazer ciência. Esse novo modelo está bastante articulado com a ideia de uma indução, com a noção de indução. Essa noção de indução, somada ao modelo experimental, se torna um método que seguiria na ciência com mais força. Na mesma medida, Francis Bacon promete uma outra noção. Que outra noção é essa? A proposta da Nova Atlântida. O que seria essa ideia de Nova Atlântida? Bom, vamos dar uma olhada aqui.
Essa proposta da Nova Atlântida está ligada ao progresso da ciência e à crença que esse progresso nos daria também uma nova forma de ver a sociedade e de compreender a realidade. Essa Nova Atlântida seria então uma referência às antigas, à antiga cidade de Atlântida, fruto do mito grego, na verdade, e nessa antiga cidade, que agora seria renovada, haveria plenitude, saúde, todas as coisas que deveriam funcionar, funcionariam plenamente. Contudo, Francis Bacon define que só seria possível frente à colaboração e à cooperatividade. Como assim colaboração e cooperatividade? Basicamente, é a ideia de que esse autor compreende que você não pode fazer ciência mais sozinho. Ninguém seria capaz de mudar toda a realidade, toda a estrutura científica do nada. Ele apenas propõe um novo método, mas ele acredita que utilizando esse método e tendo por meta o progresso, se chegaria a novos patamares sociais, se chegaria a resoluções melhores, a uma sociedade melhor. Frente a isso, e considerando a questão do Bacon, essa promessa vai permear a nossa sociedade até hoje. É importante localizar isso. Apesar de muitas críticas que existem no século XX, principalmente de Adorno, em relação às metas do iluminismo, a noção de que a ciência pode dar um futuro melhor e que a ciência pode justificar ações sociais, ou seja, a ciência pode, em algum momento, trazer resoluções sociais que até então não percebíamos e nos ensinar a guiar a sociedade, continuou vigorando e se mantém até os dias de hoje. A principal crítica em relação a essa noção é a ideia de que o modelo científico que se desenvolveu nos séculos XVII, XVIII e XIX é um modelo matemático e muito técnico. Então, pensar a sociedade em moldes técnicos parece ao mesmo tempo muito complicado. Só que, curiosamente, os demais autores que nós vamos falar hoje, apesar de herdeiros dessa tradição do Bacon, eles estão mais preocupados de fato com o horizonte moral. Então as suas preocupações não são tão técnicas, e não é uma promessa tão técnica quanto a do Bacon, ou como muitas vezes se entende esse ideal de progresso, que é o que aconteceu, por exemplo, no positivismo. O positivismo herda essa visão. Os próximos autores não vão verificar isso, eles vão verificar principalmente as estruturas sociais e serem questionadores dessas estruturas sociais. Um autor muito importante nesse processo, e talvez um autor que é reconhecido por muitos como um símbolo direto do iluminismo, alguém que de alguma maneira está localizadamente atribuído em sua figura ao iluminismo, é Voltaire. Voltaire representa o intelectual francês por excelência, alguém que estava entre os cafés, entre as discussões sobre o conhecimento e sobre a sociedade. E Voltaire tem características muito curiosas. Ele é um autor que escreveu muitas obras, são obras em grande parte literárias, ainda que algumas sejam defesas jurídicas ou noções mais teóricas, em grande parte são histórias, são contos, mas todos esses contos têm duas particularidades. Primeiro, um humor muito ácido e cuidadoso, onde Voltaire faz críticas diretas a questões de autoridade, às questões do poder da igreja, às questões de contradições sociais. Curiosamente, junto com isso, Voltaire consegue acompanhar um processo muito cuidadoso de posicionamentos sociais. Ele não só critica esses posicionamentos, mas ele dá novos posicionamentos. Ele fornece outras opções. Nesse contexto, nós encontramos, então, nas obras de Voltaire, algumas noções que são centrais. A crítica à autoridade religiosa, e cabe aqui uma diferença importante. Voltaire não era um crítico da religião, mas um crítico da autoridade religiosa. E o que isso significa para nós? Significa o seguinte: Voltaire está nas suas obras criticando a ideia de qualquer religião que utilize-se do Estado como uma meta, como uma estrutura. Ou seja, ele está propondo que a religião pode existir das mais diversas formas, mas ela não deve ser a base das ações públicas, das decisões públicas. Isso está muito atrelado, então, ao significado clássico que nós atribuímos ao iluminismo. Vamos lembrar que o próprio termo iluminismo é uma questão de contraste com a noção de Idade das Trevas, também proposta esse nome também é proposto dentro do contexto do iluminismo. Por quê? É a ideia que na Idade Média você viveu um período de obscurantismo, dominado por crença, dominado por medo, dominado por fanatismo. E no iluminismo,
período que de alguma maneira isso seria superado, você teria então a transição disso. Você teria o momento onde a luz da razão atuou sobre o conhecimento e trouxe novos momentos, novas estruturas sociais, um novo caminho para a sociedade que se colocava mais à frente. Chegamos então a uma crítica central do Voltaire e a uma outra proposta. Voltaire é um dos maiores defensores da tolerância religiosa. O que significa dizer que Voltaire é um dos maiores defensores da tolerância religiosa? Em uma obra chamada Tratado sobre a Tolerância, Voltaire analisa um caso de condenação que houve em sua época, e esse caso fala de um pai que foi acusado injustamente de assassinato e, na verdade, depois de ter gerado o suicídio de seu filho, e o julgamento deste homem como culpado se dá principalmente por uma diferença religiosa entre protestantismo e catolicismo que havia nesse período. Voltaire, então, escreve esse tratado mostrando como até mesmo as figuras mais inteligentes, mais centradas da França dentro do judiciário, assumiam posturas preconceituosas, assumiam posturas de intolerância. Outro trecho interessantíssimo das obras de Voltaire nessa direção é uma crítica ao fanatismo religioso que ele faz em um poema sobre o terremoto na cidade de Lisboa. O que acontece basicamente para gerar esse poema é: Voltaire se encontra em uma França que, frente a um terremoto que houve em Lisboa, começa a dizer que este terremoto foi punição divina, que Lisboa cometia muitos pecados e agora ela merecia ter sofrido aquilo. Voltaire então se revolta muito com isso e escreve em seu poema que não há nada que tenha sido feito em Lisboa que não tenha sido feito em Paris, que não tenha sido criado ou desenvolvido na França. De certa maneira, Voltaire ataca diretamente aqueles que se utilizavam da religião para justificar um preconceito cultural, um preconceito local, uma distinção entre países. Pois bem, Voltaire, então, como nós podemos ver aqui, ele coloca os questionamentos da base do poder, seja dos monarcas, seja da própria igreja. Ele faz uma defesa de ideais liberais, e dentro desses ideais liberais, nós podemos ver principalmente uma crítica central ao regime monárquico despótico e a defesa da tolerância religiosa, criticando a autoridade religiosa. Como assim? Parece, em algum momento, contraditório, mas não é. Como eu falei, uma coisa é você criticar a autoridade, outra coisa é você criticar a religião. Voltaire não faz uma crítica à religião como um todo. Ele faz uma crítica ao domínio da religião perante o Estado. E isso em si é algo que ele vai questionar, vai problematizar. Na sequência de Voltaire, nós temos alguns outros autores que são centrais. E, fundamentalmente, nós chamamos esses autores de enciclopedistas. Por que enciclopedistas? Eu acho que o nome já nos fornece uma pista. Os enciclopedistas são aqueles que desenvolvem a primeira enciclopédia moderna. E aí você me pergunta, mas por que desenvolver uma enciclopédia? Por que escrever algo como uma enciclopédia? Bom, hoje em dia, principalmente com a tecnologia, cada vez mais a noção de enciclopédia se afasta da sua ideia original. Mas nós vamos ver que, na verdade, essa noção não está tão afastada. Vamos entender o porquê dessa aparente contradição. A ideia é o seguinte: quando os iluministas começam a pensar o desenvolvimento da ciência, eles percebem uma coisa: quanto mais conhecimento, mais liberdade. Isso é uma frase chavão? Não. Vamos entender o que isso significa. Nós podemos pegar elementos simples. Quanto mais você sabe de uma determinada coisa, melhor você lida com essa coisa. Mais aberto a transformações essa coisa se mostra para você. Então, vamos dar exemplos simples e complexos. Exemplos simples. Se você acorda muito cedo para pegar um determinado ônibus e você aprende em qual horário ele passa, você ganha mais tanto tempo de sono ao aprender o horário que ele passa. Você não precisa mais ficar sob o domínio daquele tempo inteiro. Vamos para um exemplo mais complexo. Quando você entende como funcionam modelos de profissionalização, modelos financeiros, modelos de investimento, você consegue melhor lidar tanto com o seu dinheiro quanto com a sua estrutura trabalhista. Então, tanto em situações simples, diárias, que não aparentam ter grandes variações, quanto em situações complexas, quanto mais você sabe, mais livre você de alguma maneira é. E esses enciclopedistas levam isso ao extremo, propondo então o seguinte: vamos reunir todo o conhecimento possível dentro de obras, dentro de escritos. Vamos criar um momento onde todas essas
noções estejam reunidas. E melhor, vamos tornar essas noções articuladas. Por quê? Toda essa informação aparentemente já estava às mãos. Senão não seria possível criar a enciclopédia. Só que agora, o que eles percebem? Está à mão para determinadas pessoas, para outras. Na enciclopédia, você cria um acesso maior. Você desenvolve de forma melhor esse acesso. Então, a ideia é que você tenha uma obra que, ao mesmo tempo, forneça mais conhecimento, na outra medida, te traga novas definições articuladas. Facilite esse link. Preste atenção nessa ideia, então, de link. Essa ideia de que você tem um conhecimento, mas você vai poder procurar por outro. E como você está pesquisando, você vai desejar procurar por outro. A base da enciclopédia surge, então, na modernidade, a partir desses autores e a partir dessa ideia. Dessa ideia de que o conhecimento dá liberdade e que é necessário ampliá-lo. Frente a isso, esses autores percebem também uma limitação, aquela que já era dita desde Bacon. Ciência se faz com colaboração. Ciência não se faz sozinho. Essa enciclopédia, então, recebe auxílio de outros autores. E esses outros autores ampliam e escrevem artigos fundamentais. Grandes mentes da Europa, então, fazem parte da criação. E esse ideal de enciclopédia não morre nesses autores. Essa primeira enciclopédia dá origem a muitas outras. E quem é um pouco mais velho e viveu os anos 80, os anos 90, ainda chegou a pegar algumas enciclopédias que você comprava em casa. Hoje em dia, a maioria de nós acaba usando a internet. Mas o ideal, por exemplo, da Wikipedia e de outros sites que de alguma maneira lidam com enciclopédia, continua sendo esse, divulgação do conhecimento e, de certa maneira, a criação de links. Concentrar a grande quantidade de conhecimento em um mesmo lugar e, a partir disso, desenvolver esse conhecimento. Então, o ideal fundado por esses enciclopedistas, como nós podemos ver aqui, de certa maneira, carregou consigo ao longo do tempo e se desenvolveu até os dias de hoje. Como a gente coloca aqui, a ideia de Lambert e de Diderot era sempre contar com a colaboração das maiores mentes. Isso significa que você vai tentar também, em dias como os nossos, de certa maneira, desenvolver o seu conhecimento. Para finalizar, é importante nós termos em mente que essas mudanças não se dão só em como você trabalha com conhecimento, mas o impacto que isso tinha na política. Novamente, os enciclopedistas estão ligando conhecimento à liberdade. Voltaire está falando de questões religiosas e críticas ao antigo regime. E Montesquieu também é central nesse processo. Montesquieu é um autor que, de certa maneira, traz um ideal de separação dos poderes que nós vivemos até hoje. O nosso modelo político bebeu muito das ideias desse autor. Qual é a sua proposta? Montesquieu faz críticas severas ao despotismo, ao absolutismo. E ele se pergunta então o seguinte: como é que, de certa maneira, eu consigo manter as pessoas que estão no poder sem utilizar esse poder aleatoriamente, a seu favor exclusivamente? Como é que eu faço com que essas pessoas não utilizem do poder apenas em proveito próprio? Mais do que isso, como é que eu faço com que essas pessoas não caiam na tentação do poder? Como assim? Montesquieu ele tem uma questão aqui que é central, que é a seguinte. Montesquieu entende que mesmo o homem mais bem intencionado, quando vê o poder em sua mão, pode tender a querer dominar a todos e pode achar-se senhor de todos. Isso, na visão dele, como um iluminista, como um crítico social, não pode acontecer. Mas ele precisa de um modelo de governo que evite isso. Montesquieu, então, ele examina diversos modelos de governo. E, herdando algumas ideias dos modelos clássicos romanos, Montesquieu propõe, então, a separação entre os poderes, ou seja, a ideia que não se pode concentrar na mão da mesma pessoa ou do mesmo grupo de pessoas o poder de executar as ações políticas necessárias, de delimitar quais ações são essas e de julgar quais foram feitas. Da mesma maneira que não se pode concentrar na mesma mão o poder de punir quem cometeu um crime, a determinação do que é o crime e o julgamento do que é o crime. Por isso, Montesquieu propõe, então, a separação dos poderes. E propõe que esses poderes aconteçam da seguinte maneira: aquele que determina a lei não pode ser aquele que a executa, e também não pode ser aquele que a julga. E, de certa maneira, Montesquieu toma mais um cuidado. Ele ainda fala que, dentro desse contexto, você tem de ter o poder de veto.
Esse poder de veto marca exatamente a ideia de que o executivo pode vetar leis que o legislativo esteja ampliando o seu poder, assim como o legislativo pode trabalhar com vetos que diminuam o poder do executivo quando esse está tentando crescer. Montesquieu, então, encontra o modelo que nós herdamos até os dias de hoje, mas com determinadas modificações, determinações mais complexas, mas que está ali, nesse momento, nesses horizontes de transformações históricas que aqui nós vemos. Bom, vamos então para o próximo bloco. Bom, voltamos aqui na nossa segunda parte e estamos discutindo sobre o iluminismo. Nessa segunda parte e no início da terceira, nós vamos discutir sobre um autor que é, não posso dizer que é o autor mais central do iluminismo, mas é talvez uma das mentes mais importantes da história da filosofia e alguém que vai dar uma definição central a esse movimento. Que autor é esse? É o autor Kant. Por que Kant, o que Kant define como sendo o iluminismo e por que essa definição é tão central de alguma maneira? Primeiro, Kant define o iluminismo como a saída do homem de sua menoridade racional. Nós vamos examinar com calma, nesse momento do vídeo, exatamente o que significa isso. Mas por que essa definição foi tão central? Primeiro, Kant é um pensador importantíssimo para toda a sequência da filosofia. Tanto no âmbito moral, quanto no âmbito de caráter científico, de teoria do conhecimento, Kant tem ideias que são inovadoras. Sem as teses kantianas, seria impossível, por exemplo, discutir Hegel, Marx, Nietzsche, autores fundamentais do desenvolvimento filosófico posterior. Assim como seria impossível discutir as teorias políticas atuais, questionamentos políticos atuais de autores como Rawls, Habermas, Foucault. Todos esses autores estão bebendo um pouco de algumas percepções centrais que o Kant tem, tanto para a moral quanto para a ciência. E essas percepções morais são resultado, em parte, da visão iluminista de Kant, desse homem que está vivendo no auge das transformações do conhecimento e também tem contribuições. Vamos entender, então, prioritariamente o que significa essa definição do iluminismo. O iluminismo para Kant é a saída do homem de sua menoridade. Pois bem, o que significa menoridade? Na verdade, menoridade e maioridade são dois conceitos que andam de mãos dadas. No momento em que se define um, automaticamente você tem o outro dado. Como assim? Pois bem, em geral, quando nós falamos de menoridade, a primeira coisa que vem na cabeça é o contexto de menoridade jurídica, menoridade penal. É a ideia de você, de alguma maneira, assumir responsabilidade pelos seus atos. Isso não quer dizer só no sentido de um crime, não. Vamos pegar um exemplo. Se você é menor de idade e você quer viajar, você quer ir para um lugar, você precisa se hospedar num hotel sozinho, você precisa de uma autorização do seu responsável legal. Olha o termo que nós colocamos, e eu não estou falando de um termo jurídico muito complexo, é um termo cotidiano. O seu responsável. Desde criança, indo para a escola, você ouve, olha, não, o seu responsável tem que trazer isso, enfim. Então, responsabilidade entra aqui em jogo, mas o que é responsabilidade? O que é ser responsável? Se a gente não entender o que para o Kant significa ser responsável, a gente não vai entender o que significa menoridade e maioridade. No sentido geral, nós definimos como maior aquele que já assume essa responsabilidade e menor aquele que não assume. Só que, vamos lá, responsabilidade vem da própria ideia de responder. Falar por si. Ter a capacidade de falar por si. Só que é aquilo, quando nós pensamos no contexto jurídico comum, nós pensamos, você tem 18 e a partir disso ele pode responder. Mas Kant não está aqui preocupado com idade. Kant não está aqui discutindo, olha, quando o menino chega num determinado ponto, ele descobre. Ele sabe o que falar, ele sabe como agir. Não, Kant está longe disso. Ele está falando sobre o homem do esclarecimento. Como assim? Esclarecimento e iluminismo são, nesse sentido, sinônimos. São duas traduções para o mesmo termo. E ele está falando que esse homem do iluminismo, ele, de alguma maneira, tem algo de diferente. Esse homem do iluminismo é uma pessoa diferente dos homens anteriores. É alguém que desenvolveu uma capacidade, que saiu de um estado de obscurecimento. Mas o que era esse estado de obscurecimento? O que é essa responsabilidade que, de alguma maneira, foi conquistada? Pois bem, Kant vai propor a seguinte noção.
Kant vai propor que o homem do esclarecimento é aquele que é capaz de tomar as suas próprias decisões. Ah, Enio, mas qualquer um é capaz de tomar as suas próprias decisões? Simples. Eu posso, olha, vou beber água, fui, voltei. Vou a tal lugar, fui e voltei. Kant não está falando de decisões como essa. Kant está falando de decisões morais, decisões políticas, de definir o que você vai fazer com a sua vida, definir o que você vai fazer com seus amigos, com o grupo do qual você faz parte, com a cidade em que você mora, com o mundo onde você vive. De certa maneira, Kant está falando para aquele que se vê como responsável pela sociedade onde ele se encontra, como grande parte dos seus companheiros no iluminismo. Kant está falando para o homem do iluminismo. Kant está fazendo essa proposta para aqueles que se reconheciam como fazendo parte de um movimento que tentava mudar o status quo, que tentava mudar a realidade que ali se colocava. Kant não está falando, então, para qualquer um. Kant está falando para aquele que se dispôs a assumir a responsabilidade por si. E assumir essa responsabilidade por si, de certa maneira, está ligado a uma palavra, a palavra autonomia. Vamos entender, então, o que é autonomia. De certa maneira, autonomia pode ser entendido na junção da palavra auto mais nomos, a ideia de sua própria lei. Como assim, Enio, a sua própria lei? Alguém que, de alguma maneira, se constrói pela autonomia é aquele que determina a sua própria lei. É aquele que faz a sua própria lei. Pois bem, isso pode parecer algo que nos levaria a uma possível baderna, a uma possível desordem. Num estado onde todos fazem o que querem, talvez a desordem fosse a máxima. Essa visão está presente, por exemplo, no Hobbes. Hobbes defende, num estado de natureza, que você não teria um princípio de ordem. Mas Kant não está falando de desordem. Fazer a sua própria lei não significa fazer tudo o que se quer. E isso é um ponto central. De certa maneira, o que o Kant está falando para nós é: o homem que vive pela autonomia não é aquele que faz o que quer indevidamente. Não é aquele que foge da lei. Não é um faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Autonomia significa faz a tua própria lei frente às questões que o mundo te coloca. Então Kant está dizendo algo como: olha, se você tem uma decisão para tomar, tome essa decisão por si. Escolha o que deve ser feito. Não seja guiado, de certa maneira, por visões, crenças ou por itens culturais, por preconceitos, por intolerâncias. Kant está falando de um homem que agora se via responsável pela razão e que assumia a razão como princípio. Kant precisa, então, da razão como a base dessa decisão. Kant, então, está dizendo: você quer ser autônomo? Você precisa da razão e você precisa definir pela razão o que é agir corretamente. Kant está dizendo, então, que a tua decisão ética, a tua decisão moral, aquilo que você quer fazer, reside na autonomia. Reside em criar e definir as suas próprias ações. E aí vamos lá, por que isso não levaria à desordem? Porque o Kant está falando que o homem do esclarecimento está querendo agir da melhor forma. Esse é o princípio da sua ação, isso é o que motiva a sua ação. O homem do esclarecimento se sente responsável por si e pelo próximo. Se sente responsável pela sociedade em que vive. Então, por isso, ele não agiria aleatoriamente, ele não agiria sem a necessidade. O Kant está falando de tomar decisões. E de que maneira isso não fere a lei? Já que você está determinando a sua própria lei, isso não vai ferir a lei do outro? Não. Kant vai nos dizer o seguinte: olha, se você, de certa maneira, vive num estado onde existe uma lei, ser autônomo não significa ir contra essa lei, mas perguntar se essa lei é justa. Vamos pensar em muitos casos. Pensem em casos onde um julgamento foi mal feito, onde aquela lei parece curta, parece inadequada para ser aplicada. Ou vamos pensar em momentos de guerra, em momentos onde a lei é feita pensando num grupo que está no poder ou na vitória, na busca por sucesso independente do que seja feito. Kant está falando então contra essas leis. Está dizendo, examina essas leis que você considera falha e verifica você quais são as falhas. Kant está dizendo agora que o homem não pode mais usar nenhum escudo. Vamos entender o que significa esse escudo. O Kant está dizendo para nós o seguinte: olha, a autonomia é o momento em que você não pode mais se esconder atrás
Você não pode mais se esconder atrás das crenças e dizer, não, eu fiz isso porque a fé indicava isso. Eu não posso também dizer, eu fiz isso porque eu aprendi que era o certo. Mesmo que não fosse o certo, essa não era uma decisão minha. Eu não posso dizer, eu fiz isso porque o governo mandou, de alguma maneira. Kant está dizendo que esse homem do iluminismo precisa de ser a sua própria decisão. É ele o responsável. Se ele escolher errado, a culpa é sua. Ele carrega o peso em cada decisão. E é um peso que pode parecer, muitas vezes, complexo, incômodo. Só que o Kant está falando que o homem do esclarecimento é aquele que está disposto a superar isso. Kant faz, inclusive, uma pergunta. O que leva o homem a não assumir a autonomia por si? O que faz com que o homem não queira assumir a razão das suas ações? O que faz com que o ser humano se esconda atrás de noções que não são da sua própria razão? Kant fala que existem algumas razões. A primeira é, em determinados momentos, a não percepção disso. Só que o que Kant está falando é, a partir do momento em que você está vivendo o esclarecimento, em que isso está batendo na sua porta, você não pode dizer que você não percebeu. Ele vai dizer então que ou isso é motivado por preguiça, você não quer se dar ao trabalho de analisar as razões, de questionar as suas próprias ações, ou comodidade. E isso não deixa de ser verdade. Quantas vezes nós não deixamos de analisar com calma uma situação? Quantas vezes nós não tomamos decisões rápidas ou pré-julgamos determinadas coisas simplesmente porque é mais cômodo? Simplesmente porque essas informações já estão dadas. Simplesmente porque essas informações já são, de alguma maneira, claras e distintas para nós no primeiro momento. Então, se eu tenho algo claro e distinto na minha frente, eu não preciso questionar. Eu não preciso colocar em jogo. Só que o Kant está dizendo que agora o homem do esclarecimento não pode mais comprar esse pacote. O homem do esclarecimento não pode mais achar que alguém vai lhe dar as respostas, porque ele sabe que essas respostas não são suas. Seria se auto-trair nesse sentido. Seria se colocar em jogo frente ao que o outro está dizendo. E aí o Kant tem uma palavra muito interessante aqui que a gente poderia chamar de tutela. Kant está dizendo que o homem do esclarecimento é aquele que não é mais tutelado. É aquele que não está mais sob o domínio do outro. É aquele que segue o seu próprio movimento, a sua própria definição. Mas aí, novamente, isso não significa fazer o que se quer. Isso significa fazer o que é certo. E saber determinar o que é certo é agora o nosso próximo problema. Porque Kant, toda essa fala, toda essa noção de responsabilidade, apesar do seu peso, parece muito bonita. Parece muito óbvia, não. Devemos assumir o nosso papel, devemos seguir os nossos princípios. Desde pequeno nós ouvimos, não, siga seus princípios, siga aquilo que você acredita. De certa maneira, a fala kantiana pode parecer apenas estar enaltecendo esses valores. Algo como a sua vontade é o seu guia, é a sua definição. Mas o Kant não pode ficar parado nisso. Por que ele não pode ficar parado nisso? O Kant não está fazendo um livro de autoajuda, sem qualquer peso sobre isso. Mas ele não está aqui apenas criando frases motivadoras. Kant está, de alguma maneira, tentando te levar a achar o caminho para a ação correta. E frente a esse caminho para a ação correta, ele precisa justificar essa ação racionalmente. E aí é que começa o grande debate. Por que aí é que começa o grande debate de alguma forma? Porque, basicamente, Kant vai nos colocar numa situação onde nós temos que articular coisas muito diversas. Vamos perceber, então, o que a gente precisa articular de certa maneira. Kant nos propôs que nós não podemos mais nos guiar pela fé. Lembrando, Kant, novamente, assim como Voltaire, não é um crítico da religião, ele, inclusive, não faz críticas pesadas demais ao contexto religioso. Ele só está dizendo que, aqui no contexto moral, a gente está falando de ciência. Ele está querendo uma moral de parâmetros científicos, de parâmetros racionais, onde a decisão seja feita com base em justificativas plausíveis, claras, distintas, evidentes. E isso não vai ser feito aqui com base na fé ou na crença. Da mesma maneira, Kant está dizendo que você não pode usar como parâmetro as leis. Não que você não deva seguir as leis, mas que justificar a sua ação dizendo que ela é certa porque é legal, não é diretamente claro. Isso é um pouco daquela distinção clássica entre o que é legal e o que é moral. O que o Kant vai falar é que muitas vezes, perante a sociedade, aquilo que é visto como legal
não necessariamente é aquilo que vai ser visto como correto, aquilo que vai ser visto como ideal. Kant, então, tem um problema. Qual é o problema central disso tudo? O problema central disso tudo é: Kant tem que fazer tudo isso, tem que garantir a autonomia. Só que ele precisa que isso seja racional. Então ele não está falando de vontades particulares, de situações particulares. Kant precisa de um princípio moral, ou seja, tem que ser um princípio desenvolvido para situações sociais, mas esse princípio moral tem que estar articulado com a sua razão, ou seja, ele tem que fazer aquilo que ele, de alguma maneira, vê racionalmente como correto, não pode usar, pelo menos teoricamente, não pode justificar isso em devoção, fanatismo, legalização ou qualquer outro valor prévio. Ele precisa de algo inédito, ele precisa de algo racional, seu, e ele precisa de algo autônomo. E, por fim, de algo universal. Essa é uma exigência muito grande. Kant precisa definir, de certa maneira, um caminho para isso. E ele vai propor, então, o seguinte: essa noção tem que ser um dever, tem que ser uma obrigação. Mas como é que eu faço uma obrigação sem ferir minha autonomia? Como é que, de alguma maneira, eu digo que você deve fazer isso, você tem de fazer isso, sem ferir a autonomia? Sem fazer com que isso que está em jogo, que é a sua vontade, a sua razão, seja prejudicada? Como é que eu mantenho a racionalidade? Como é que eu mantenho a universalidade? Ou seja, como é que eu faço com que esse princípio valha para todas as situações? Esse é um outro ponto central. A questão de valer para todas as situações. Kant vai se colocar na seguinte definição: em determinados momentos, existem parâmetros do que fazer. Você tem, em determinadas situações, parâmetros como, por exemplo, não matar, não roubar, mas esses parâmetros nos foram dados pela lei ou pela fé. E, de certa maneira, o que o Kant está falando é: eu preciso de um princípio que não fale só do não roubar, do não matar. Eu preciso de um princípio que abarque toda a decisão que eu quiser tomar. Toda a decisão que o homem do esclarecimento precise definir. Toda a decisão que, de alguma maneira, se coloque em jogo para Kant. Não só para Kant, mas para todo aquele que agora assumiu a responsabilidade que Kant vendeu, que Kant propôs. Aquele que é um homem autônomo. Como fazer isso? Kant analisa, então, algumas noções e alguns critérios. Primeiro critério: esse homem tem de estar centrado por boa vontade. Como assim? Centrado ou encaminhado por boa vontade? Significa que esse homem no esclarecimento tem de querer agir bem. Porque se ele não quiser agir bem, ele, de alguma maneira, não vai se colocar frente a essa pergunta. Como assim? Ele não vai procurar um princípio para agir bem, se isso não for a sua razão, se isso não for motivado. Então Kant está dizendo o seguinte: aquele que aqui chegou, aquele que quer determinar esse princípio, o faz porque acredita que é necessário agir bem. Porque a sua razão, de alguma maneira, determinou que ele precisa agir bem. O problema é que ele não sabe como agir bem. Ele pode até agir bem sem saber. Mas ele precisa agora justificar o porquê que ele agiu bem, ou como ele não vai agir bem ou mal, desculpem, ou como ele vai deixar de agir mal no futuro. Kant, então, precisa de um princípio. E aí, essa questão que nós botamos aqui ao final do slide, de certa maneira, é um resumo desse ponto. Kant está defendendo a saída do homem da menoridade, defende valores como responsabilidade e autonomia, mas ele precisa de um princípio que não desconstrua a autonomia e, ainda assim, responda racionalmente o que é o dever. Ou seja, Kant está aqui na fronteira entre o que é correto e o que é errado, entre o que é, de certa maneira, bom e o que é mal. Agora, ele não pode se ancorar em nenhuma definição clássica. Ele não pode ficar preso a nenhuma definição clássica. Como é que Kant pode, então, fazer isso? Kant vai propor, então, o seguinte: nós devemos, com calma, examinar o que é dever. Porque, bem, nós estamos tentando encontrar um dever, uma razão, um princípio. Então, o que são princípios de obrigação?
O que é o dever? O que é aquilo que de alguma maneira nós sempre temos de fazer? Bom, nós vamos responder a isso no nosso próximo bloco. Bom, voltamos aqui para o nosso terceiro bloco e no final do bloco passado nós nos fizemos uma pergunta. Nós estreitamos uma busca. Que busca era essa? Encontrar um princípio que servisse de base para toda ação, que determinasse o que é correto e o que não é correto, o que é justo e o que não é justo. Só que Kant nos colocou numa missão complicada. Ele nos colocou na missão de achar esse princípio sem, de alguma maneira, ancorar em qualquer valor externo, qualquer valor que não seja a nossa própria racionalidade. Vamos entender, Kant não está dizendo que você não pode pegar ideais do seu conhecimento, ideais da sua cultura, da sua fé. Kant vai dizer que muitos valores religiosos mesmo estão corretos. Só que ele vai dizer o seguinte, você precisa justificar esses valores pela razão. Eles não estão obrigatoriamente errados, mas você precisa pegá-los e dizer, olha, eles fazem sentido porque a razão diz que faz sentido, e não apenas porque eu acredito. Kant, então, vai dar uma resposta para isso. Só que a resposta para isso não está na obra O que é o Esclarecimento, ainda que ele passe por essa noção dentro dessa obra, mas está num texto chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Nesse texto, Kant vai buscar, como o próprio nome do texto diz, um fundamento para as ações. Ele está querendo discutir os costumes, aquilo que é feito. E ele precisa do fundamento dessas ações, uma justificativa, este princípio. E nessa obra, Kant vai fazer uma análise do dever. Kant vai colocar em jogo o que nós temos de fazer, a noção de ter de fazer, a noção de obrigação. E o Kant vai dizer que nós temos, ancorados naquele conceito de boa vontade que nós expressamos no bloco anterior, dois tipos de dever. Como assim? Kant está dizendo o seguinte, todo aquele que se deixou guiar pelo esclarecimento acredita que o faz com base na razão e que vai encontrar nesta mesma razão uma boa ação, a ação correta. Isso guiado por sua crença, por sua boa vontade, por sua ideia de que vai atingir ações que melhorem a sua própria estrutura. Mas vamos entender que o Kant está dizendo que essa boa ação, que essa ação correta, não pode ser uma ação instrumental, uma ação que tem uma meta fora de si própria. O que eu quero dizer com isso? Kant está dizendo que o que é correto não está determinado pelo resultado, mas pelo que é correto. Parece estranho, principalmente em tempos como o nosso, que são tempos muito voltados para metas, conquistas, estabelecimentos. De certa maneira, Kant está dizendo, olha, essa decisão que você está tomando tem de ser a decisão correta. Mas isso não quer dizer que isso vai dar um bom resultado para você. Kant não está te prometendo isso em momento nenhum. Kant está dizendo algo como, você tem de agir porque é certo. E não porque aquilo vai te colocar numa situação melhor, numa situação de privilégio, de destaque. Ele não está dizendo que isso não pode acontecer, mas ele também não está dizendo que isso vai acontecer. Ele está dizendo que se você agir corretamente, você vai estar seguindo a sua proposta de esclarecimento, a sua proposta de ser um homem que determina o seu próprio caminho, um ser humano que escolhe as suas ações. Mas ele não está dizendo que isso vai necessariamente te trazer a decisão ideal para você, mas sim a decisão correta. Pois bem, o que Kant vai nos propor então? Que ao examinar os deveres, nós encontramos deveres que são categóricos e deveres que são hipotéticos. Kant, de certa maneira, denomina isso como imperativos. Imperativo não é um termo muito estranho para nenhum de nós. Quando nós pensamos em português, nós temos a noção de verbos no imperativo, verbos que falam sobre ação, aquilo que você deve, uma ordem. Bom, de alguma maneira, o que entra aqui em jogo é ordens. Kant vai dizer que tanto a razão quanto questões externas vão nos dar ordens. Só que Kant vai dizer que existem dois tipos de ordens. Ordens que são situacionais. Ordens que são baseadas na necessidade, na meta externa, como nós viemos falando. Então a gente pode, novamente, igual fizemos antes, ir desde coisas simples a coisas complexas. Vamos dar um exemplo. Você pode estar com dor de dente e você deve ir no dentista. Você pode estar gripado, você deve ir no otorrino, no médico, no alergista. Indo para uma situação mais complexa, você pode estar com dificuldades financeiras, você
deve economizar dinheiro, ou você deve equacionar melhor seus gastos. Ou situações ainda mais ligadas a questões de dever, mas um pouco mais complexas. Como assim? Vamos dar um exemplo. Você chegou num determinado estabelecimento, pagou a conta e você recebeu o troco errado. E aí, nesse ponto, Kant vai dizer exatamente, vai colocar essa distinção entre o dever e aquilo que você vai fazer como hipotético. Como assim? Digamos que você recebeu o troco errado. E o que te fez devolver o troco não foi saber que você deve devolver e analisar racionalmente que você deve devolver. Não. Foi ver que estava alguém do seu lado e se você não devolvesse, você ia ficar mal visto. Foi perceber que de alguma maneira você tiraria vantagem ao cumprir aquela ação. Kant está dizendo o seguinte: você fez uma ação ao devolver que era conforme o dever, porque bateu com o que era ideal, com o que você deveria fazer, mas não foi uma ação feita por dever. O que fez a sua ação acontecer, o que gerou a sua ação, foi uma meta externa à ação. Vamos pegar um exemplo: entra um idoso no ônibus. Você pensa se vai dar o lugar ou não. E você analisa se é correto ou não dar o lugar. Só que você pode ser guiado pela seguinte noção: olha, se eu der o lugar, eu vou ficar bem com quem eu estou saindo. E essa pessoa vai achar que eu sou uma pessoa de bom coração, que me preocupo com idosos. Ou eu posso levantar porque de alguma maneira eu percebi racionalmente que aquilo era justificável. Pois bem, Kant vai dizer então que esse tipo de imperativo, no qual a ordem é racional, mas a meta é uma meta estratégica, é uma meta que não está ligada no dever, que não está baseada apenas na boa vontade de agir corretamente, mas sim na sua vontade de agir naquilo que mais lhe beneficia, nós chamamos de imperativo hipotético. Porque ele é situacional. A cada vez, a tua resposta ideal para a situação vai ser diversa. Só que Kant vai dizer que há ainda um outro tipo de imperativo. E esse vai ajudar a determinar o dever, vai ajudar a determinar o que é certo. Pois bem, esse imperativo, como nós dissemos, não pode ser, de maneira alguma, ferir a sua autonomia, não pode ir contra uma base racional, ou seja, não pode se ancorar em outra estrutura que não seja a sua razão, e ao mesmo tempo ele não pode falar para uma situação específica. Então esse imperativo que Kant está determinando não vai falar, olha, no dia X, quando você se ver na situação Y, você vai fazer Z. Não. Esse imperativo tem que ser aplicável. Ou seja, eu preciso de de um imperativo que articule situações. Que eu pegue a situação e coloque em jogo. Pois bem, Kant então vai determinar este imperativo como um imperativo categórico. Notem o termo, categórico. Algo incisivo, algo direto. Aquilo que é determinante, sim ou não. Pois bem, como é que Kant vai estruturar essa definição? Pois bem, Kant vai nos dar a seguinte definição: age só segundo a máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne universal. Pois bem, essa frase pode soar, numa primeira olhada, algo estranho, algo que não nos dá muitas respostas. Mas vamos entender o que Kant está dizendo aqui. Kant está dizendo o seguinte para nós: na hora em que você precisar definir qual é a sua ação, na hora em que você precisar definir o que é certo ou errado, pensa o seguinte: a decisão que você vai tomar pode ser universalizada? Ela pode ser aplicada a toda e qualquer situação e a toda e qualquer pessoa que de alguma maneira se coloque frente a uma decisão semelhante? E por que Kant, de alguma maneira, coloca isso pode ser universalizada? Existe um ditado popular, uma coisa que avós, pais, mães, familiares nos dizem, que são: não faça com os outros aquilo que você não quer que seja feito consigo mesmo. Kant está levando isso um pouco mais a fundo. Ele está lidando de uma forma um pouco mais incisiva com esse contexto. Ele não está dizendo apenas que você não deve fazer com os outros aquilo que você não quer que façam consigo. Não. Ele está dizendo que você, ao examinar a situação, deve se perguntar se qualquer pessoa, nesta mesma hipótese, neste mesmo caso, poderia agir da mesma forma e você dizer, ele está correto. Vamos pegar exemplos nesse sentido. Vamos pegar um exemplo onde, de alguma maneira, a legalidade entra em contraste com a moralidade. Digamos que você vive num período de guerra. Digamos que você vive, talvez, no auge do nazismo. Esse exemplo, por exemplo, não é trabalhado pelo Kant, porque não pode acontecer. Kant vive muitos séculos antes.
Mas vamos pensar nessa situação. Ali você tem uma ordem expressa que diz que você deve denunciar qualquer um que seja contra os interesses do regime. E você sabe que seus vizinhos são de povos que vão contra os interesses daquele regime. A lei diz que você deve fazê-lo. Só que Kant vai dizer o quê? O homem autônomo vai se perguntar o seguinte: na mesma situação, ele poderia aceitar a denúncia frente ao que ele sabe que vai acontecer? Frente ao resultado e frente à injustiça que se coloca ali? Se você puder aplicar essa regra, a ação correta vai ser determinada. Portanto, a ideia é, frente a qualquer situação, seja ela de legalidade, seja ela uma situação rotineira, você deve se perguntar e definir o que é certo por meio da aplicabilidade. Vamos pegar um exemplo, e um exemplo de caráter de universalidade. Você está andando na rua e uma pessoa grávida cai do seu lado. Vamos pegar esse exemplo. Você vai se perguntar, na mesma situação, eu poderia não ajudar? Ou poderia querer não ser ajudado? Ou seja, se essa pessoa fosse você, ok. Não dá para, por exemplo, eu estar grávido e caindo. Mas, por exemplo, a minha mãe, minha avó, minha tia, qualquer outra pessoa que eu considere como central na minha vida, vendo-la nessa situação, eu poderia dizer, não, essa pessoa pode continuar no seu caminho, ela deve ter coisas mais importantes para resolver. Eu poderia fazer isso? Eu poderia assumir a mesma postura que eu negligentemente faço comigo? Eu poderia chegar e assumir esse caminho? Kant está dizendo então, olha, coloque em jogo a universalidade. Se essa definição for universal, se todo mundo puder tomar a mesma decisão que você tomar e você puder dizer que essa decisão é correta, então faça. Se você não puder, essa decisão não deve ser a correta e não se aplica pela sua razão. Pois bem, vimos então o caminho traçado pelo iluminismo, notamos o resultado que se coloca em jogo na busca em Voltaire, nos enciclopedistas, em Montesquieu e os pontos centrais da moral kantiana. Vamos então agora para os exercícios que de alguma maneira colocam essas noções em jogo nas provas e concursos. Bom, vamos para a primeira questão. Essa questão do Enem de 2012 parece falar diretamente com o que nós viemos trabalhando no último momento. Vamos ler aqui. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de a muito os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Bom, vamos lá. Vamos começar por um ponto que é central aqui. Kant define o esclarecimento, como nós colocamos até então, como essa saída do homem. E lembra que nós citamos que aquilo que poderia, talvez, gerar problemas era a falta de entendimento? Kant não está, de certa maneira, colocando em questão a falta de entendimento aleatório, mas aquele que não entrou em contato, de fato, com verdades do esclarecimento e noções que entram aqui em jogo. Agora, frente àquele que já assumiu o esclarecimento, essa não pode ser a postura. A ideia, o que entra em jogo, de alguma maneira, quando a gente, como podemos ver aqui no texto, é que para Kant, aqueles que entendem o esclarecimento e não o assumem, ou o fazem por preguiça, ou por covardia. Pois bem, a ideia aqui então, vamos ver o que é entender, frente a esse discurso kantiano, o que a questão nos coloca, o que a questão nos pergunta. Bom, Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa... Bom, vamos examinar cada uma das letras para determinar qual resposta é a mais correta. Letra A. A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade.
Essa resposta parece, de alguma maneira, nos dar tudo o que nós necessitamos. O conceito de autonomia como central, algo que não necessariamente está expresso no texto aqui acima, mas se coloca como central em toda a busca kantiana. A ideia de que é a razão que está determinando essa autonomia. E, por fim, que isso seria atingir a maioridade. Mas, desculpem, mas vamos ver então o que entra em jogo nos outros trechos para, de certa maneira, verificar se essa é a resposta correta ou se temos que tomar mais cuidado aqui para evitar um erro. Letra B. O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. Racionalidade como pressuposto menor? Kant está dizendo que a racionalidade tem pouca importância, logo Kant, esse pensador que está dizendo desde o nosso início, para valorizarmos a racionalidade, não parece ser o caso. Imposição de verdades matemáticas como caráter objetivo de forma heterônoma. Bom, vamos lembrar aqui de um ponto. Nós falamos que Kant valoriza a ciência, valoriza a razão, mas em nenhum momento nós dissemos que isso está ligado à matemática. Vamos lá, a gente pode atribuir o conceito de lógica, o conceito de equilíbrio, resolução de paradoxos, mas de certa maneira, Kant não é um cara técnico. Ele não está dizendo, olha, está aqui um princípio matemático que vai te dizer o que é agir certo e o que é agir errado. Não, ele está falando de um princípio moral. A sua obra é a fundamentação da metafísica dos costumes, e não a fundamentação matemática dessa mesma metafísica. Por mais que a matemática seja o parâmetro, ela não é aquilo que de alguma maneira vai dar todo esse encaminhamento. Voltemos aqui então. A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Libertam o homem da falta de entendimento como verdades religiosas? Não. Novamente, são verdades racionais. Letra E. A emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Como assim, Enio? Ideologias produzidas pela própria razão. A gente está falando aqui que o homem está se emancipando? Sim. Está se emancipando do domínio ideológico? Sim. Mas esse domínio ideológico é gerado por algo externo. Se ele for gerado pela sua própria razão, é o seu desejo autônomo. Portanto, não se enquadra. Chegamos, então, à conclusão de que a nossa resposta tem de ser a letra A. A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Exercício 2. Aqui nós temos uma das canções mais conhecidas de Copa, se referindo principalmente à Copa de 70, mas que até hoje é cantada. Eu não vou cantarolar aqui porque minha voz é péssima, mas é o famoso 90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Bom, a gente não pode dizer que nós nunca ouvimos essa música. Ok, você pode nunca ter passado um ano de Copa aqui e talvez não ter ouvido, mas é uma música fácil de encontrar e que de alguma maneira é reconhecida como um símbolo do futebol. Futebol que é a paixão nacional, que é o entretenimento, que é algo que diariamente nos distrai, nos chama a atenção. Nem todos gostam obrigatoriamente, mas que nos leva a determinadas visões. E quando nós pensamos no futebol, muitas vezes se fala da noção de futebol como um entretenimento que nos tira a atenção. Vamos lá, eu não estou obrigatoriamente fazendo essa crítica, mas é um reconhecimento social padrão de que muitas vezes, frente a situações de problema ou situações de crise, o futebol foi utilizado como instrumento de domínio. O próprio exemplo é a Copa de 70. Em 1970, nós estamos em meio à ditadura. Então, nós temos uma valorização, uma exacerbação ufanista de caráter ditatorial imersa nessa Copa, onde os melhores jogadores estavam, de alguma maneira, e estavam ali prontos a ganhar, mas é a valorização de um sentimento nacional atrelado. É a criação de heróis nacionais e entretenimento. Bom, o que isso tem a ver com Kant? Vamos ver o que a questão nos coloca. O que isso tem a ver com esclarecimento? Vamos ver o que entra aqui em jogo. Bom, na obra Resposta à Questão, o que é o esclarecimento? Kant discute conceitos como o uso público e privado da razão e a superação da minoridade.
À luz do pensamento kantiano, o fenômeno contemporâneo do uso político dos eventos esportivos, bom, de alguma maneira nós temos que pensar essa questão da seguinte forma. Ela não é uma questão Enem, ela é uma questão UEL, mas ela segue o padrão do Enem. Utilizar de representações sociais, de símbolos, de músicas, para de alguma maneira trabalhar a teoria. Vamos então para as nossas opções. Letra A. Torna o indivíduo dependente, já que a sua menoridade impede o esclarecimento e a possibilidade de pensar por si próprio. Novamente, essa A parece corresponder à tese do que é esclarecimento. Parece falar de alguém que, por conta da paixão pelo esporte e por ser levado por essas informações, acaba caindo no domínio e acaba ficando menor, não tomando as decisões por si. Mas vamos discutir as outras opções. Letra B. Forma um indivíduo autônomo, uma vez que amplia a sua capacidade de fazer uso da própria razão para atingir autonomamente. Não. Não é aqui a meta. Não é desenvolver no indivíduo a autonomia. Nesse caso, da música e do esporte. Impede que o indivíduo pense de forma restrita, pois mesmo estando cercado por tutores, facilmente rompe com a menoridade. Não. Kant não vai dizer que esse rompimento é fácil, e muito menos questões como essa vão nos levar a esse rompimento. D. Proporciona esclarecimento político das massas. Exato, uma ditadura vai utilizar uma música e uma Copa do Mundo para esclarecer as massas. É algo que toda ditadura faz. Claro que não. Não pode ser essa opção. Letra E. Confere liberdade às massas. Novamente, chega a ser, de alguma maneira, risível essa proposta, para superar a dependência. Não. Portanto, a nossa resposta, novamente, letra A, torna o indivíduo dependente, já que a sua menoridade impede o esclarecimento e a possibilidade de pensar por si próprio. Bom, essa foi a nossa aula sobre esclarecimento. Até a próxima.